E aí, pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Tranquilo? É nós aqui de novo, ó. Sendo céu na terra, não deixem, não pare de ser. Pessoal, hoje mais um dia, vamos aí para o nosso 13º. Estamos chegando quase na metade, hein? Quando a gente chegar ao 16º, aí a gente pode falar assim, ó, já passamos da metade, é verdade. Pessoal, eu queria trazer para vocês aqui um texto que eu gostei muito no capítulo 13. Diz assim, ó: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Falar demais é problema. Por isso que eu sempre quis ficar quietinho no meu canto. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente, ó, essa palavra aqui, diligente, são amplamente satisfeitos. Porque as pessoas hoje têm tido bastante vitórias e você tem olhado e visto algumas pessoas aí desfrutando de algumas coisas que você fala assim, ah, eu nunca vou conseguir. Talvez esteja incluído nessa questão aqui. Muitas vezes a gente fica procrastinando, muitas vezes a gente fica parado, a gente fica só aguardando acontecer as coisas e na realidade a gente precisa colocar a mão na massa, precisa colocar as coisas para andar. Aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem maquinado em sua mente, aquilo que Deus tem apresentado para você. Não esqueça, ponha em prática. É melhor você começar a fazer com o mínimo do que você esperar as condições para acontecer. É como filho. Aí muita gente fala assim, e aí não vai ter filho não? Aí o pessoal fala, não, deixa o negócio melhorar. Rapaz, eu quero te dizer, as coisas não vão melhorar. A gente vive num mundo de utopias. Se a gente não pegar, meter a cara e fazer acontecer, não vai dar certo. A gente vai ficar sempre procrastinando. A gente vai ficar sempre aguardando acontecer uma coisa boa para a gente poder startar aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Então, não espere, amado. Se você tem um mínimo que possa começar, vai lá e faça. Então, assim, ó, é uma dica que eu tô te dando e a própria palavra tá falando. O preguiçoso deseja e nada consegue, porque é só desejo, só tá aqui no campo da mente. Ah, mas eu posso fazer isso. Ah, eu posso, mas isso vai me dar trabalho. Aí esquece. Ah, mas isso aqui eu não tenho dinheiro suficiente. Ah, mas isso aqui eu não consigo passar isso para frente. Mas, diz assim, mas os desejos do diligente, aquele cara que tem sangue no olho, aquele cara que quer ir lá e enfrentar e bater de frente com o negócio e falar assim, seja o que Deus quiser, vamos para dentro, porque ele já tem o mínimo necessário para fazer. Aí ele vai lá e a palavra diz assim, são amplamente satisfeitos. Então corra atrás dos seus sonhos, corra atrás daquilo que Deus está colocando na tua mente, te engajando em alguma coisa ou te colocando para que o teu coração comece a agir. Você tem que se mover, você tem que andar, você não pode ficar mais parado. O tempo de ficar parado já foi, já passou, foi o ontem. O hoje é hora de movimentar. Amanhã você já começa a movimentar mais rápido. E aí as coisas vão acontecer. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grandes riquezas. Aqui está o olhar. A gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes a gente julga a pessoa pelo que ele veste. Ou muitas vezes a gente julga a pessoa pelo onde ele está. Não faça isso, amado. Não faça isso. Porque as pessoas, cada um tem o seu valor. Eu não falo só pelo dinheiro. E muitas vezes quando a gente bota valor, a gente bota algumas coisas, a gente só pensa na questão do dinheiro. E não é o dinheiro. A vida da gente é muito mais do que dinheiro. A vida da gente é muito mais emoções, é muito mais momentos. A vida da gente é muito mais alegria, é muito mais família. Então que a gente possa, quando vê qualquer pessoa, a gente não possa julgar ele pela sua aparência. Porque muitas vezes eles são ricos dentro do seu coração. Ok?
O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta ao poucos terá cada vez mais. Sinônimo de cuidado. Você tem que guardar, começar a guardar. Tem um ditadozinho que diz assim: grão em grão a galinha enche o papo. Isso aqui tá falando em Provérbios, tá? Então, ó, de pouco a pouco vai guardando. Daqui uns dias você terá uma grande surpresa. Eu vejo alguns exemplos dia após dia de pessoas que vão guardando um pouquinho, não mexendo naquela renda. Lá na frente eles têm condições de fazer aquilo que eles sempre sonhou acontecer. Deixa eu só desligar meu alarme que já tocou aqui agora. Então, pessoal, não se esqueça de começar a guardar. Vai guardando, investindo, vai fazendo a coisa prosperar naquilo que Deus te chamou, tá? Uma outra situação, e essa é muito urgente para os nossos dias de hoje. Eu, quando criança, eu tive uma escolha. Criança não, quando eu era adolescente, eu vim para Vitória da Conquista, morava numa fazenda, e aqui eu tive a chance de escolher. Estava longe de minha mãe, eu poderia escolher ou a igreja ou o mundo, ou estar com Deus ou o mundo, ou viver as festas, viver a bebida, viver as drogas, muitas vezes, viver as mulheres, né? Mas eu fiz uma escolha quando eu cheguei. Por quê? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu escolhi andar por um outro caminho. O caminho do cristianismo. O caminho de servir a Deus. E, moral da história, não me arrependo. Graças a Deus por tudo aquilo que eu consegui. Então eu chamei 2 primos meus, amigão do coração. Estão fazendo esse desafio comigo, Adnan e Graciela. E eu falei com eles, ó, todas as vezes que você for para a igreja, vocês passam aqui na minha casa, que era estrada para a igreja, a gente morava ali perto. Passa aqui que eu vou com vocês. E assim eu fui me enturmando na igreja aqui em Vitória da Conquista. Eu fazia parte de outra igreja lá na Barra do Choça. E aí fui enturmando com o pessoal, fui me destacando como cristão lá dentro da própria igreja. Cheguei a ser líder de jovem lá nessa igreja, na Igreja Batista Bethesda, aí em Vitória da Conquista. Foram momentos bons na minha vida. Ali eu consegui desenvolver alguns trabalhos. Depois conheci Kelly através de uma gincana que teve entre a nossa igreja e a Igreja da Graça. Fui namorando Kelly de um lado, de uma vez, e aí a coisa foi acontecendo. A gente marcou um noivado. No dia que eu fiz 20 anos, eu chamei o meu pastor e falei, ó, hoje é meu noivado, vamos lá? Ele falou, bora. Já tava marcado, né? Tomei dinheiro emprestado para fazer aliança, pra você ter ideia. Homem de coragem. Eu olhei pro meu pastor Frontino, saudoso pastor Frontino, falei, olha, você tá fazendo meu aniversário, meu noivado no meu aniversário. E daqui um ano, certinho também, no dia que eu fazer 21 anos, o Senhor vai fazer o meu casamento. E assim Deus o fez. Porque eu escolhi andar em um caminho diferente. E não me arrependo. Beleza? Com 21 anos, Deus me deu a vitória de eu casar. E tudo isso aconteceu porque foram escolhas. Eu não precisei viver o mundo, não precisei gastar meu dinheiro, eu investi todo na minha família, no meu casamento, que eu comecei a ganhar no trabalho. Então assim, as histórias são grandes, mas as vitórias são maiores ainda, amados. E aí quando for, Deus vai baradando aqui, nós vamos soltando aí pra vocês, tá ok? Para os vídeos não ficar grandes, já tá 10 minutos, antigamente eu fazia vídeo de 3, hoje já tô fazendo de 10 esse aqui, mas eu vou botar um delayzinho aí para aumentar um pouquinho a velocidade de 1 para 1.1, para diminuir esse tempo para vocês aí. Um abraço, Deus abençoe e até mais!